lá, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai falar de busca em largura em grafos, né? Na aula anterior, a gente introduziu o conceito de grafos, né? Falou de diversas terminologias e definições, e a gente vai utilizar algumas delas nessa aula, tá? Bom, a busca em largura, né, ou BFS, ela vai resolver para a gente, né, o problema de encontrar o caminho mínimo, né, entre um determinado vértice S, tá, e todos os vértices alcançáveis de um grafo, né? Então, se o nosso grafo não for conexo, a gente está falando da componente conexa desse grafo, tá? A partir, né, desse vértice S. Então, o BFS, na verdade, ele é a base para diversos algoritmos, né? Como o algoritmo de Prim, o algoritmo de Dijkstra, que inclusive a gente vai estudar na próxima semana. Tá? Qual que é a ideia, né, da busca em largura? Né? Ela vai ser realizada, né, fazendo primeiro a descoberta, né, de todos os vértices que estão a uma mesma distância K do meu vértice S, antes de partir, né, para aqueles que estão a uma distância maior, ou K mais 1. Né? Então, a busca em largura ela vai se assegurar aí de visitar vértices sempre na ordem crescente de distância. E o procedimento, que nem a gente vai ver, depois a gente vai fazer um exemplo de execução de um algoritmo, né? Ela vai gerar para a gente, né, uma árvore de busca em largura à medida, né, que esse algoritmo vai sendo executado, né, e vai explorando esse grafo. Tá? Então, para a gente capturar essa ideia, então imagina aqui primeiro, né, que a gente tem esse grafo que a gente está olhando aqui ao lado, tá? E eu quero determinar, né, quais são todos os vértices alcançáveis, né, a partir do vértice S nesse grafo. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, utilizar um algoritmo, né, que me devolveria essa árvore de busca. Tá? Então, a gente vê aqui que o algoritmo ele partiu de S, né, aí ele caminhou por A, depois ele caminhou por B, depois ele caminhou por C, né, depois aqui de S ele partiu de novo para D, e de D ele chegou em E. De fato, esse algoritmo ele encontrou todos os vértices alcançáveis, mas ele não encontrou os caminhos mínimos, né? Porque a gente percebe aqui, por exemplo, que para ele encontrar o vértice C, ele encontrou, né, na verdade, um caminho de comprimento 3, ou seja, ele saiu de S, passou em A, passou em B e chegou em C, sendo que existia um caminho de comprimento 1. Tá? Então, na verdade, esse algoritmo, embora, né, ele consiga encontrar, né, todos os vértices alcançáveis, ele não me entrega os caminhos mínimos. Tá? E vai ser essa a proposta do BFS. Né? Então, a pergunta que a gente se coloca, né, é como que a gente pode criar um procedimento que vai me fornecer esses caminhos mínimos. Tá? Então, para a gente tentar visualizar um pouco essa ideia, a gente pode pensar aqui num paralelo, né, uma abstração aqui. Então, imagina que esse nosso grafo, a gente está substituindo cada vértice desse grafo, na verdade, como se fosse uma esfera. Né? E cada aresta desse grafo aqui eu vou substituir por uma corda. Tá? Então, e preservando, né, exatamente as mesmas conexões que a gente tinha no grafo original. Tá? Aí o que a gente vai fazer agora? Então eu estou agora com várias esferas conectadas por cordas, né, exatamente, né, com as mesmas, obedecendo as conexões do grafo original. Agora eu vou pegar a esfera S e vou erguer ela. Tá? Então, na hora que eu faço isso, olha o que vai acontecer. Né? Todo mundo aqui que está a menor distância aqui, ou a uma corda de distância de S, né, vai estar, eu vou enxergar, vão ficar pendurada no primeiro nível. Tá? Quem tiver, né, na segunda camada, né, aqui, no caso a gente tem a esfera B, ela vai estar mais para baixo. Tá? Então essa é a ideia básica aí, né, do algoritmo de busca em largura. Tá? Então a cada passo, né, ele vai fazendo a descoberta somente daqueles vértices que estão no mesmo nível, né, e começando dos mais próximos, e aí só depois é que ele vai partindo para os demais vértices. Tá? Bom, então, vamos ver como é que ficaria um algoritmo que implementasse, né, esse procedimento. Tá, então, aqui a gente tem, né, um pseudocódigo. Então, como que a gente poderia executar esse procedimento? Né? Então, analisando aqui o pseudocódigo, então o que eu vou fazer? Inicialmente, né, a minha árvore de busca vai possuir somente lá o vértice S, né, o vértice a partir do qual eu quero encontrar os demais vértices. Tá? Então, é o que está sendo mostrado aqui lá na linha 1. Né? Então, eu já vou marcar esse vértice como visitado. Tá? Então, aquele vértice já foi descoberto, né? É o vértice raiz. Tá? Aí eu vou criar uma fila vazia e vou pegar e colocar esse vértice dentro dessa fila.
Então, a gente vai fazer agora um laço que vai ficar executando enquanto essa fila não estiver vazia, né? Lembra que ela já está com S lá, então ela começa com S lá dentro. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu tiro, né, eu desenfilero quem tiver dentro da fila, o elemento que foi colocado há mais tempo dentro da fila, tá? E vou fazer o quê? Vou verificar lá na lista de adjacência, olha a lista de adjacência aparecendo aqui para a gente. Lembra, a lista de adjacência tem todos os vértices, né, que são adjacentes àquele vértice. Então, vou verificar nessa lista de adjacência, para todos os vértices, se um determinado vértice V, ele já foi visitado. Tá? Caso ele não tenha sido visitado, eu vou, então, marcar ele como visitado. Vou dizer que o vértice U é predecessor dele, né, que foi o vértice que eu desenfileirei, né, ou o pai desse vértice. Tá? E vou colocar agora esse vértice dentro da fila e vou reiniciar esse procedimento. Tá? Então, eu vou fazendo isso até eu esgotar todos os elementos dentro da fila. Tá? E quando eu esgotar todos os elementos dentro da fila, então, como a gente vai ver, né, o algoritmo ele terminou e eu tenho a minha árvore de busca com os caminhos mínimos e todos os vértices descobertos. Então, para a gente fazer essa animação, né, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o conteúdo da fila, né, à medida que o algoritmo está executando. Tá? E, né, para ficar mais fácil a visualização, a gente vai marcar com a cor preta toda vez que um vértice já tiver sido visitado. Tá? Então, imagina aqui que eu estou lá na situação inicial, eu estou lá com o meu grafo, e eu estou na situação aqui, né, esse grafo aqui ele tem os vértices A, B, C, D, E e S. Tá? No primeiro momento, ninguém foi visitado ainda, e ninguém tem predecessor. Então, segundo o nosso algoritmo, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar S, né? Lembra lá da linha 1, vou marcar S como visitado, e vou criar a fila e colocar o S na fila. Né? O S não tem predecessor, ele é o nó raiz, lá, né? O vértice raiz. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou tirar S da fila, né? Vou desenfileirar ele, e vou verificar lá na lista de adjacência dele se existe algum nó adjacente que não foi visitado. Tá? E aí eu verifico o quê? Que o nó A é um nó adjacente e não foi visitado. Então, eu marco A e coloco ele na fila. Verifico se existe mais algum nó não visitado adjacente. Eu verifico que C também, né, um nó adjacente e não foi visitado. Marco ele como adjacente, coloco na fila. Né? Verifico se existe mais algum nó que não foi visitado, o D, marco o D e coloco ele na fila. Verifico se tem mais algum vértice, tem o vértice E, marco ele como visitado e coloco ele na fila. Verifico agora se existe mais algum vértice adjacente não visitado. Aqui a gente vê, né, pelo próprio desenho, que a gente esgotou, né, todos a lista de adjacência do vértice S. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu desenfilero, né, o vértice que foi colocado há mais tempo lá, que no caso é o A. Né? E aí eu vou fazer a mesma verificação para o A. Né? Existe algum nó adjacente a A que não foi visitado ainda? E se a gente olhar aqui, tem, né, o B. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu marco B e coloco B na fila. E agora, vocês percebam que A passou a ser o predecessor de B, né? Porque eu descobri B a partir de A. Tá? Agora que se a gente observar, na verdade, todo mundo já foi visitado, né? Mas a fila continua, eu preciso esvaziar essa fila. Tá? Então, o que vai acontecer? Agora eu desenfilero C e verifico se tem algum vértice na fila de adjacência de C que ainda não foi visitado. Não tem nenhum vértice, né? Todo mundo já está visitado. Tá? Desenfilero D, verifico se tem algum vértice não visitado, também não. Desenfilero E, verifico de novo se tem algum vértice não visitado, também não. E por fim eu desenfilero B aqui, né, que também não vai ter nenhum vértice ainda não visitado. A gente já viu que todos os vértices já estão visitados. Tá? Então, nesse momento, o que aconteceu? A minha fila é igual a zero. Né? Então, eu atingi aquela condição que a fila é igual a zero, o meu algoritmo termina. E nesse momento, né, o que a gente vai ter aqui? Né? A gente tem que todos os vértices foram visitados, né, e a gente tem a ordem de todos os predecessores. Então, pelo próprio desenho aqui, né, a gente consegue ver, por exemplo, que S é predecessor de A, de C, de D e de E, e que A é predecessor de B. Né? Ou seja, a nossa árvore de busca é essa daqui. Né? É uma árvore que me dá exatamente os caminhos mínimos. Okay? Então, essa é a mecânica, né, da busca em largura. Bom, vamos dar uma olhadinha agora como que fica o tempo de execução desse algoritmo. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente está só fazendo uma ressalva, porque o que acontece? Né? O algoritmo de busca ele vai descobrir todos os vértices que são alcançáveis.
Eventualmente, eu posso ter um grafo, que nem eu comentei com vocês, que ele é não conexo, né? Então, ele pode ter uma componente conexa, mas pode ter uma parte dele que não é alcançável, tá? Então, por isso que a gente está definindo aqui essas quantidades NS e MS. Por quê? Porque eu estou dizendo que NS é o número de vértices alcançáveis por S, tá? Ou seja, que estão na componente conexa, né? E MS é o número de arestas, né, desse subgrafo dos vértices alcançáveis de S, tá? E V é o número total de vértices e E o número total de arestas. Eventualmente, se o meu grafo for conexo, esses números coincidem, né? Aí NS vai ser igual a V e MS vai ser igual a E, tá? Mas agora aqui analisando, né, o tempo de execução, a gente tem o quê? Tempo constante aqui, né? Eu tenho simplesmente uma atribuição na primeira linha, depois eu crio a fila vazia, né, o tempo constante. Aqui eu também tenho tempo constante. Essa linha aqui, né, enquanto f, né, o tamanho de f for maior do que zero, né? O que ela vai fazer? Vocês percebam que ele executou, né, uma vez para cada vértice que ele foi descobrindo, ou seja, ele executa o número de varre, né, o número de vértices que eu tenho, ou seja, ns vezes. Então, né, eu posso dizer que isso daqui é θ de ns. Depois, né, a operação de desenfileirar, eu também só desenfileiro uma vez cada vértice, né? Então, eu tenho ns vértices, então eu também tenho θ de ns aqui, tá? Bom, a linha 6 aqui e a linha 7, o que acontece aqui, ó? Para todo vértice, né, pertencente à lista de adjacência, faça, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar todo o comprimento da lista para todos os vértices e vou executar isso para todos os vértices. E aí vem aquela informação que a gente viu no final da aula passada. Qual que é o tamanho disso, né? Então, o número total de elementos de todas as listas é igual a 2 vezes o número total de arestas, né? Ou 2e, tá? No caso aqui, como a gente está considerando ms, né, a componente conexa, então seria 2ms, que na verdade é θ de ms, tá? E aqui, né, a gente tem que essas linhas, né, vão ser executadas uma vez para cada vértice, né? O vértice é marcado como visitado só uma vez, ele só vai ter, uma vez vai ser atribuído um predecessor e uma vez ele vai ser enfileirado, né? Só que eu tenho ns vértices, então eu vou executar isso daqui ns vezes. Então, se a gente pegar aqui, somar as linhas, então a gente tem esses tempos. Só que lembrando de novo, né, nós estamos falando de notação assintótica, né? Então, essa soma aqui, né, 3 vezes θ de 1, lembra que a gente está falando de uma constante que multiplica a função. Então, a constante absorve, né, qualquer número que tiver na frente. Então, isso daqui é simplesmente θ de 1. A mesma coisa aqui, né? 2θ de ms é θ de ms. E, né, 3, 4, 5 vezes θ de ns é simplesmente θ de ns. E aí vem a nossa segunda consideração aqui, deixa eu só apagar para ficar mais claro. Então, a nossa segunda consideração aqui, o que ficou agora para mim? Ficou θ de 1, né, que é uma constante, θ de ms e ns, né? Então, esses termos aqui, eles dominam, né? Então, eu posso simplesmente desprezar esse θ de 1 aqui, né? E θ de ms mais θ de ns, né, vai ser θ de ms mais ns. E como eu comentei com vocês, ms vai ser menor ou igual a e, né? Ou seja, o número, né, de arestas que eu tenho na componente conexa, ela é menor ou igual ao número de arestas totais, e a mesma coisa o número de vértices. Então, eu posso dizer, né, que o tempo de execução, com certeza, né, pelo menos O de V mais E. Tá? Ou seja, né, o nosso algoritmo executa em tempo linear. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, né, esse procedimento, né, o BFS, né, que nem eu falei, ele é a base de vários algoritmos, né? Na próxima aula a gente vai falar então do algoritmo, do procedimento de busca em profundidade, tá? E a gente vai fazer aí o contraponto, né, entre a busca à largura e busca em profundidade. A gente vai ver que com uma pequena mudança no algoritmo, né, a gente passa da estratégia de busca em largura para a estratégia de busca em profundidade. Mas isso daí é assunto para a próxima aula. Até lá.